Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Exclusivo, um dos policiais militares afastados por fazer a escolta do empresário Vinícius Gritzbach foi investigado no desaparecimento do primo do funkeiro MC Gui. Até hoje, o corpo deste homem não foi encontrado. Na investigação que apura a execução do empresário, a Justiça de São Paulo recebeu hoje o pedido de liberdade de um dos presos. A defesa de Matheus Soares Brito entrou hoje na Justiça de São Paulo com o pedido de habeas corpus. Os advogados acreditam que a prisão dele seja ilegal, já que no momento em que foi detido não havia mandado expedido. 5 semanas após o crime, 2 suspeitos estão presos. Os investigadores procuram principalmente, neste momento, Cauê Coelho, olheiro da quadrilha. O objetivo é que ele possa levar a polícia até os atiradores, que também estão foragidos. Uma das pontas soltas na história é o comportamento dos 4 policiais militares que faziam a escolta particular de Gritzbach. No dia do crime, eles estavam seguindo para o aeroporto em 2 carros. No caminho, um deles teria enguiçado e 3 seguranças não seguiram para o desembarque. Um deles é o cabo Leandro Ortiz, que em 2021 já tinha sido investigado pelo desaparecimento de René Casagrande, primo do funkeiro MC Gui. Neste vídeo, gravado em julho de 2021, Leandro, de camisa azul, e Ricardo Freitas Aquino, outro PM, abordaram René Casagrande na zona leste da capital paulista. O rapaz foi retirado do carro onde estava e levado para outro veículo. A ação foi considerada similar a um sequestro. 2 meses depois, em setembro, René desapareceu. E a suspeita é de que ele teria sido levado por integrantes do PCC para ser julgado num tribunal do crime. O carro apareceu em um município da região metropolitana de São Paulo. O corpo dele nunca foi encontrado. Quando o vídeo surgiu no inquérito, Leandro Ortiz foi chamado a prestar depoimento. Disse que abordou René Casagrande para levá-lo a uma oficina mecânica para que ele pagasse pelo conserto de um carro de luxo danificado durante um test drive. O veículo tinha sido comprado em um leilão por Ortiz e Ricardo. Ortiz afirmou ainda que não foram usadas armas nem algemas. Bastou um convite para convencer René a ir até a oficina. E que depois de tudo resolvido, René fez vários depósitos, no valor total de R$33 mil. Quanto ao desaparecimento dele, Leandro Ortiz afirmou não ter nenhuma informação ou participação. Procurada, a Polícia Militar não se manifestou. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula recebe ministros no primeiro dia após deixar o hospital em São Paulo. Governo libera quase R$8 bilhões em emendas parlamentares em semana decisiva de votações no Congresso. Mesmo com intervenções do Banco Central, dólar bate novo recorde. Recibos médicos serão emitidos de forma digital a partir de 2025. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Mais de 1.700 joias foram roubadas ou furtadas por criminosos em joalherias do estado de São Paulo entre janeiro e outubro deste ano. A ação mais recente aconteceu num shopping de alto padrão da capital paulista. A câmera de segurança da joalheria mostra um momento em que um homem, que parecia ser um cliente, pega um colar na vitrine e vai embora. Toda a ação durou menos de 15 segundos. A joia, ela é um produto pequeno, porém com grande valor. Como ela é pequena, ela é fácil de pegar e sair e pôr no bolso. O colar roubado era de ouro com brilhantes, peça avaliada em R$18 mil. O crime aconteceu dentro de um shopping de alto padrão da zona leste de São Paulo. Entre janeiro e outubro deste ano foram registrados 72 roubos e furtos em joalherias no estado de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública, mais de 1.700 joias foram levadas pelos criminosos, além de mais de R$20 milhões em espécie. No sábado, assaltantes trocaram tiros com a polícia num assalto a uma joalheria dentro de um shopping de Manaus.
Um dos criminosos foi preso e o restante da quadrilha conseguiu fugir. Ainda não foi divulgado o valor e a quantidade de joias roubadas. Parte das joias foi recuperada pela polícia. Para este especialista em segurança pública, esses tipos de roubos são cometidos por quadrilhas especializadas, que passam dias planejando o crime. Existe um estudo em cima disso, no local que eles vão fazer o roubo, no material que tem naquele local. Depois do furto, a dona da joalheria de São Paulo aumentou a segurança do estabelecimento. Eu só tinha alarme de temperatura, não tinha o de movimento. Então, eles perceberam isso. Essas quadrilhas, elas entendem de segurança. Então, a gente tem que sempre estar acima deles. 11 pessoas foram presas em uma operação policial contra uma quadrilha especializada em roubar carros fortes em São Paulo. Policiais civis e integrantes do Ministério Público cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em 17 cidades do estado. Armas, drogas, carros de luxo e quase R$1 milhão em dinheiro foram apreendidos. 11 suspeitos foram presos, um está foragido e o 13º foi morto em um tiroteio em Guarulhos, na Grande São Paulo. A quadrilha atacou um carro forte em setembro. Eles fecharam uma rodovia na região de Franca e atearam fogo ao veículo. Os cofres não foram abertos e todo o dinheiro queimou. 2 dias depois, o grupo entrou em confronto com policiais militares. 3 assaltantes, um caminhoneiro e um agente morreram. A polícia investiga se 2 ataques que deixaram 5 mortos e 4 feridos têm relação com a disputa de territórios no Rio de Janeiro. Num dos ataques do final de semana, as vítimas participavam de uma confraternização num bar e teriam sido confundidas com milicianos. No Instituto Médico Legal, comoção, revolta e medo. Saber que os responsáveis pelos crimes ainda estão soltos silenciou familiares e amigos. As vítimas estavam reunidas neste bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para uma confraternização de fim de ano, quando foram surpreendidas por disparos. Nas paredes ficaram as marcas da violência. Imagens feitas na noite de sábado mostram o desespero de vizinhos. 3 pessoas morreram no local. Outros 2 baleados foram levados para o hospital. Um deles permanece internado com quadro de saúde estável. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga se o crime foi motivado pela disputa de criminosos pelo controle da região. Segundo testemunhas, os amigos teriam sido confundidos com milicianos, que deixaram o local minutos antes. Eles tinham saído um negócio de 2 a 3 minutos antes. Aí, de repente, os caras chegaram e começaram a atirar em todo mundo. Quase no mesmo momento, imagens de uma câmera de segurança registraram um ataque em outro bar, na zona oeste do Rio, no acesso à comunidade da Muzema. O criminoso, de camisa azul, faz diversos disparos e foge em seguida. A Delegacia de Homicídios investiga se a ação também tem relação com a disputa de territórios. Neste caso, 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. Entre elas, uma funcionária do bar. A outra funcionária falou que não vem mais trabalhar. Eu estou aqui porque eu sou filha do dono. E a outra moça que estava ajudando aqui no dia também falou que não vem mais. Está todo mundo se perguntando o porquê, na verdade, disso tudo ter acontecido, né? A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que os 2 casos estão sendo investigados. Depois de receber alta do hospital, o presidente Lula vai passar os próximos dias em São Paulo. Hoje, ministros encontraram o presidente para tratar de assuntos do governo. As orientações para o presidente Lula foram detalhadas pelos médicos neste domingo. O presidente deve ficar em São Paulo até quinta-feira, quando vai ser submetido a uma nova tomografia para determinar se ele poderá voltar para Brasília. O presidente foi proibido de fazer qualquer atividade física, como correr ou caminhar. Os médicos liberaram apenas passeios curtos. Ontem, Lula surpreendeu a equipe ao chegar ao auditório e se emocionou ao falar da cirurgia. Na segunda-feira eu acordei sentindo algumas coisas estranhas. Algumas coisas estranhas nos meus passos. A dor de cabeça continuou. Eu estava sentindo meus passos mais lerdos. Eu estava com os olhos vermelhos, eu estava com muito sono. Como eu achava que eu estava curado, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustado
pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Lula sofreu uma queda no banheiro em outubro. Ele bateu a cabeça e levou pontos logo acima da nuca. Na semana passada, o presidente fez uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio. Depois, foi submetido a uma embolização em uma artéria para bloquear o fluxo sanguíneo para o hematoma e evitar novos sangramentos. Apesar de os voos curtos terem sido liberados para o presidente Lula, ele está proibido de fazer viagens internacionais até segunda ordem. Os médicos afirmam que haverá algumas restrições até a cirurgia completar um mês, mas o presidente está liberado para trabalhar. Ele fez da casa aqui em São Paulo um gabinete provisório e já recebeu ministros. Pela manhã, a visita foi do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Confesso a vocês que me surpreendi com a disposição do presidente. Está muito tranquilo, despacho absolutamente normal, está bem, está corado, está bem. À tarde, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, também se encontraram com Lula. A gente pôde passar um pouco para ele o balanço das votações na semana passada, da votação da reforma tributária no Senado, da sanção do marco regulatório do crédito de carbono, da aprovação de medidas importantes tanto na Câmara quanto no Senado. O presidente ainda pretende fazer, ainda essa semana, mais provavelmente no dia 20, um encontro com os ministros e ministras, um encontro de final de ano. Lula vai passar por exames de tomografia até a cicatrização completa da cirurgia, que deve levar entre 45 e 60 dias. O Congresso Nacional entra em recesso no final dessa semana com votações importantes pela frente. Vamos saber dos detalhes com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você e a Salsi e também a todos que acompanham o Jornal da Record. Os parlamentares precisam fazer um esforço extra nesta semana. Entre as prioridades do governo estão o pacote de corte de gastos e a reforma tributária. As votações no plenário em plena segunda-feira são raras, mas na última semana de trabalho do ano, o Congresso tenta votar o maior número possível de projetos. A reforma tributária é tratada como prioridade. O texto da regulamentação foi aprovado no Senado. Como houve alterações, voltou para a Câmara. Os deputados têm feito reuniões com a equipe econômica e com lideranças no Congresso para negociar os principais pontos da reforma tributária. Uma mudança já anunciada vai ser a retirada do desconto na alíquota sobre saneamento. Outros trechos também devem ser rejeitados, mas sem anúncio prévio para evitar pressão. O pacote de ajuste fiscal é outra prioridade do governo. Mais de 7 bilhões e 700 milhões de reais em emendas foram liberados hoje para destravar as pautas no Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente Lula está preocupado com a análise do tema. O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vão continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Aliás, para surpresa, de alguns, nós não só não alteramos, como vamos cumprir a meta de 2024. A expectativa é aprovar o pacote na Câmara e no Senado até sexta-feira. O orçamento para o ano que vem e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as regras fiscais para o ano, também precisam ser votados. O Senado ainda deve analisar o projeto de renegociação das dívidas dos estados e o texto que proíbe o uso de telefone celular nas escolas. Uma sessão extraordinária acontece nesse momento na Câmara dos Deputados. A repórter Vanessa Lima acompanha ao vivo. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Os trabalhos aqui no plenário da Câmara começaram às 5 da tarde com discursos de parlamentares. A regulamentação da reforma tributária aprovada na semana passada no Senado foi pautada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, mas hoje só deve ser feita a discussão do tema. A votação deve acontecer amanhã. Outro assunto na pauta de hoje é o projeto de lei da transição energética, que prevê incentivos para a substituição de fontes poluentes de energia por renováveis. A sessão de hoje conta com a participação de parlamentares de forma presencial e virtual. Fara.
Obrigado por suas informações, Vanessa. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo. Celso e Salso. Obrigado, Fara. O Banco Central leiloou hoje mais de 4 bilhões de dólares para tentar segurar a cotação. Ainda assim, a moeda americana fechou em novo valor recorde, R$ 6,09, com alta de quase 1%. Já o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,84% aos 123 mil pontos. Os investidores têm dúvidas sobre o pacote de ajuste fiscal do governo, que precisa ser votado no Congresso ainda essa semana. Uma forte chuva matou uma pessoa em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O temporal, seguido de ventania, derrubou uma árvore de Natal flutuante na Lagoa de Araçatiba. A estrutura era montada no momento da queda. A Defesa Civil emitiu um alerta, mas operários que trabalhavam não conseguiram sair a tempo. Um funcionário morreu e outros 2 saíram feridos. Eles foram atendidos no hospital. A árvore de Maricá tinha 56 metros de altura. Na capital, choveu granizo, principalmente na Barra da Tijuca. O temporal ainda derrubou árvores em diferentes pontos da cidade. No Engenho de Dentro, na Zona Norte, a chuva provocou a queda de uma casa que estava com a estrutura comprometida. 2 carros ficaram destruídos. Ninguém se feriu. A semana começa com nova onda de chuva e temporais pelo Brasil. Hora de conversar com a Giovana Rizardo. Giovana, quais estados estão em alerta? Salsi, a umidade da região norte vai provocar instabilidades do Amazonas ao Rio de Janeiro. Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E uma ótima noite para você que nos acompanha. Depois da passagem do ciclone subtropical, o tempo volta a ficar firme no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, pode chover fraco pela manhã. À tarde, o sol aparece e faz até 25 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, previsão de chuva passageira à tarde, máximas de 28 e 29 graus. Hoje, a chuva ocorreu principalmente nas regiões centro-oeste e norte. Pelas imagens de satélite, dá para ver que as instabilidades estão concentradas sobre o estado do Amazonas. Amanhã, uma frente fria na altura da costa do sudeste deve puxar a umidade que vem da região norte. O resultado é um corredor de chuva que vai do Amazonas até o Rio de Janeiro. Terça-feira com máxima de 25 graus em Florianópolis. Em Vitória, 29. Em Cuiabá, 31. Em Natal e em Porto Velho, 32 graus. Vamos entregar o seu pedido de delivery. A Cláudia é de Japeri, Rio de Janeiro. Bem-vinda, Cláudia. Amanhã chove logo cedo. À tarde o tempo abre e o sol aparece. Máxima de 27 graus. Entre quarta e quinta, o tempo continua instável e a chuva ganha força à tarde. Máximas de 26 e 29 graus. O Gil é de São José de Caiana, na Paraíba. Boa noite, Gil. Até quinta-feira, o sol predomina sem previsão de chuva por aí. Os termômetros marcam até 36 graus. Você também pode participar. Nas redes sociais, escreva o nome da sua cidade e a hashtag você no JR, Salsi, Celso. Obrigada, Giovana. Veja a seguir a busca por sobreviventes depois da passagem de um ciclone em arquipélago francês. E ainda, estudante abre fogo em escola nos Estados Unidos e deixa mortos e feridos. General Braga Neto deve prestar depoimento à Polícia Federal ainda nesta semana, no inquérito do suposto plano de golpe de Estado. Equipes de resgate buscam sobreviventes num arquipélago francês depois da passagem de um ciclone. O fenômeno aconteceu em Maiote, entre Moçambique e Madagascar, na África. As rajadas de vento chegaram a 220 km por hora. Foi o ciclone mais forte a atingir a ilha em 90 anos. Mais de 15 mil casas ficaram sem eletricidade. Oficialmente, as autoridades confirmam 14 mortes, mas o número de desaparecidos passa de 1.000. O ciclone também provocou destruição em Moçambique, sem registro de vítimas. 2 pessoas foram mortas e 6 ficaram feridas depois que um aluno entrou atirando em uma escola nos Estados Unidos. Eram cerca de 11 horas da manhã no horário local,
quando o atirador invadiu esta escola em Madison, no estado do Wisconsin. Segundo a polícia, um aluno e um professor morreram. 2 estudantes estão internados em estado grave. No local estudam cerca de 390 alunos que frequentam aulas do jardim de infância até o ensino médio. Segundo a polícia, o atirador, que também foi encontrado morto, é um adolescente que estudava na escola. Ele usou uma pistola 9mm no ataque. Os investigadores ainda trabalham para descobrir a motivação do ataque. A família dele está cooperando com a polícia. O levantamento da imprensa americana afirma que em 2024 foram registrados 83 tiroteios em escolas. Por causa do crescimento desse tipo de violência, muitos estados pretendem dificultar o acesso às armas à população. A Casa Branca disse que está em contato com autoridades locais para fornecer o suporte necessário. Israel bombardeou uma base naval da Rússia na Síria. O ataque faz parte da estratégia de destruição de armas que poderiam parar nas mãos de terroristas. As forças de defesa de Israel atacaram bases militares e estoques de armas na Síria. Nesta madrugada, uma grande explosão de uma base naval instalada pela Rússia pôde ser vista a quilômetros de distância. O governo de Vladimir Putin apoiava o governo do ditador Bashar al-Assad, que fugiu do país. Na guerra contra os terroristas, Israel foi atacado hoje pelo Iêmen. 5 pessoas ficaram feridas. Um míssil balístico foi interceptado e um drone foi abatido pela Marinha. Sobre a possibilidade de um cessar-fogo na faixa de Gaza, um líder do Hamas declarou a um jornal saudita que o acordo, que inclui a libertação de reféns israelenses, está mais próximo do que nunca. A seguir, bebê de 8 meses morre em naufrágio de catamarã em Santa Catarina. Com o novo serviço online da Receita Federal, contribuintes não vão mais precisar guardar recibos médicos para a declaração do imposto de renda. 7 meses após a enchente, o aeroporto de Porto Alegre retoma o uso total da pista de pousos e decolagens. A partir de 1º de janeiro, os recibos médicos serão emitidos de forma digital. Com a nova ferramenta da Receita Federal, não vai ser mais preciso guardar uma papelada para fazer a declaração de imposto de renda. O recurso também quer evitar tentativas de fraudes que joguem o contribuinte na malha fina. Pense numa pessoa organizada. É a Simone, uma pastinha de documentos e contas. Entre os papéis estão as notas e recibos de consultas e tratamentos médicos dela, da mãe e do marido, para deduzir no imposto de renda. Faz tempo que ela guarda tudo para aprovar os pagamentos. Fica aquele volume de papel, né? E eu não sei se pode jogar fora, se daqui a uns anos você pode jogar fora essa parte do imposto de renda ou não. Então eu sempre guardo, muitos anos eu tenho guardado. Mas a partir de janeiro, chega de papelada. Todos os profissionais de saúde terão que lançar as notas de pagamento de forma digital no aplicativo da Receita. E todos os gastos já vão aparecer automaticamente na declaração pré-preenchida do imposto de renda em 2026. A declaração que a gente apresenta em 2025, ela é relativa ao ano calendário 2024. Em 2024, esse Receita Saúde ele não era obrigatório, né? Então, até agora, os médicos que utilizaram facultativamente. Então, como a obrigatoriedade a partir para o médico emitir esse recibo a partir de 1º de janeiro de 2025, o efeito prático disso só vai ser no ano de 2026. Acabar com o acúmulo de comprovantes, com a necessidade de manter tantos papéis em algum lugar, não é a única vantagem da novidade, mas também evitar problemas com o imposto de renda. Segundo a Receita Federal, 25% das declarações que caem na malha fina têm alguma inconsistência nas informações sobre gastos com saúde. A tecnologia deve reduzir erros e tentativas de fraude. Muitas vezes, não é nem falha do recibo, falha, às vezes até o contribuinte não tem o conhecimento e às vezes ele tenta deduzir uma despesa que não pode ser deduzida. Né? Também existem muitos casos de fraude, de recibos falsos. O contribuinte vai poder acompanhar o lançamento das notas no aplicativo da Receita. A Simone não vê a hora de ficar livre da pilha de papéis.
Se vai estar direto na Receita, vai facilitar não só para mim, para todos os contribuintes. Acabou o acúmulo de papel. O planeta agradece. 20 funcionários de uma UPA do Rio de Janeiro foram demitidos depois que um paciente morreu enquanto esperava sentado por atendimento. As imagens do homem morto em uma cadeira da UPA na Cidade de Deus viralizaram na internet no fim de semana. Em outro vídeo, o corpo dele é levado em uma maca. O garçom José Augusto Mota da Silva, de 32 anos, chegou na noite de sexta-feira à unidade de pronto atendimento na zona oeste do Rio. Ele teve uma parada cardiorrespiratória enquanto esperava ser atendido. Os funcionários de plantão não teriam percebido a gravidade do caso. Douglas foi quem deixou o garçom na UPA para ser atendido e contou que o amigo sofria e gritava com fortes dores abdominais. Ele já tinha uma ficha na unidade, que ele já era meio que já paciente, já foi lá algumas vezes, né? Possivelmente por essa crise que ele tinha de gastrite. A coordenação da UPA informou que abriu uma sindicância e que vai usar as imagens e os registros nos prontuários para apurar o caso. O secretário municipal de saúde mandou demitir 20 funcionários que faziam parte da equipe de plantão na unidade naquele dia. A gente não considerou um caso de morte súbita, a gente considerou que houve uma falha do protocolo de atendimento nesse paciente, na classificação de risco. Então é muito importante que a gente consiga selecionar esse risco e não deixe acontecer situações como essa. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte de José Augusto na UPA. O caso também está sendo acompanhado pelo Conselho Regional de Medicina, que apura a responsabilidade dos profissionais de saúde que estavam de plantão. Meiriane saiu de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, e viajou mais de 500 quilômetros para chegar até o Instituto Médico Legal, no Rio. Ela fez o reconhecimento do irmão e providenciou o translado do corpo até a cidade paulista, onde foi o sepultamento. Eu não vou ter mais ele de volta. Não vai ter nada que traga a vida dele de volta. Um bebê de 8 meses morreu depois do naufrágio de um catamarã em São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina. A embarcação virou durante uma tempestade que atingiu o sul do país. A força dos ventos e a chuva pegaram de surpresa os ocupantes das embarcações que estavam neste domingo na região. O catamarã que virou levava 15 pessoas a bordo. Uma menina de 8 meses ficou submersa e foi resgatada por mergulhadores após 1 hora. A maior dificuldade para nós foi a água, né, que estava muito turva no momento para achar a criança no local. Então, o gerenciamento de toda a ocorrência durou mais ou menos em 1h30. A criança foi trazida pelo helicóptero da Polícia Militar de Santa Catarina para esse hospital infantil em Joinville, a quase 60 quilômetros do local do afogamento. A menina não sobreviveu. Além dela, um menino de 3 anos que estava na mesma embarcação também se afogou, mas se recupera bem. Outras 2 pessoas tiveram ferimentos leves. A Defesa Civil do Estado descreveu o fenômeno como uma tempestade passageira caracterizada por chuva intensa, rajadas de vento e raios. No Rio Grande do Sul, um ciclone subtropical causou ventos de até 100 km por hora. Na cidade de Butiá, a cobertura de uma quadra de esportes foi arrancada durante o vendaval. 2 pessoas ficaram feridas. Nós estávamos jogando bola ali na quadra, aí eu estava de costa, né? Aí caiu uma telha. Se eu não tivesse corrido, eu estava lá. 6 cidades do Rio Grande do Sul registraram estragos durante a passagem do ciclone. 90 mil imóveis estão sem luz no estado. O general Braga Neto deve prestar depoimento à Polícia Federal ainda nesta semana. O general foi preso no último sábado porque teria interferido nas investigações de um suposto plano de golpe de Estado. Os agentes da Polícia Federal apreenderam com o assessor do general, Coronel Flávio Peregrino, 4 notebooks e 2 celulares, além de HDs externos e dezenas de pendrives. Todo o material passa por análise. Os agentes encontraram com o coronel da reserva um documento que sugere uma tentativa de acesso à delação sigilosa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Na mesa de Peregrino, na sede do PL, já havia sido apreendido um rascunho de um plano para tentar impedir a posse do presidente Lula. O material foi incluído no inquérito enviado pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, à Procuradoria-Geral da República. Moraes deve receber um pedido da PF para que Braga Neto preste depoimento ainda esta semana. Segundo fontes ligadas à investigação, a Polícia Federal também deve analisar o telefone do general. Os investigadores querem avançar sobre as possíveis responsabilidades de outro general, Augusto Heleno. Ele foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro e está entre os 40 indiciados no inquérito. Também hoje, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 6 meses o inquérito das fake news, que apura a disseminação de conteúdo falso e ataques a ministros e instituições na internet. O Supremo Tribunal Federal lançou uma nova ferramenta de inteligência artificial. A ferramenta Maria, módulo de apoio para redação com inteligência artificial, foi desenvolvida para tornar mais ágil a produção de documentos da Corte. Alô, Maria, prazer em te conhecer. Ministro Barroso, um prazer te conhecer. O sistema cria novos conteúdos, como textos, imagens, vídeos, música e áudios, utilizando dados previamente armazenados. Por enquanto, a tecnologia vai ajudar na elaboração de resumos de votos, relatórios de recursos e análise de reclamações. A ideia é auxiliar o trabalho de ministros, servidores e colaboradores do Supremo Tribunal Federal. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a operar 24 horas por dia depois de ter sido alagado no primeiro semestre. Esta semana, os voos internacionais vão ser retomados. A recuperação do maior aeroporto do Rio Grande do Sul foi gradual e teve início há 2 meses. O aeroporto fechou em maio, depois dos estragos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Mais de 550 milhões de reais foram investidos nas reformas. A partir de hoje, o aeroporto vai funcionar 24 horas por dia. A movimentação deve aumentar ainda mais a partir de quinta-feira, quando o Salgado Filho volta a receber voos internacionais. A expectativa é que, em janeiro, o número de passageiros que viajam para o exterior ou chegam ao Brasil aumente até 32%. Esperamos até a metade do primeiro semestre de 2025 recuperar 100% do volume de passageiros que nós tínhamos antes da enchente. Nesta segunda-feira, também foi retomado o uso total dos 3.200 metros da pista de pousos e decolagens do aeroporto. A Ana tinha viagem marcada para julho, mas teve que adiar por causa das enchentes. Ela chegou hoje à capital em um voo vindo de Goiás. Maravilhoso, não tem palavras para dizer a força deles para retomar tudo de novo. Nos Estados Unidos, 2 homens foram presos por supostamente pilotarem um drone próximo ao aeroporto de Boston. Nas últimas semanas, o aparecimento de aeronaves desse tipo no céu do país tem gerado especulações entre a população americana. A primeira aparição foi registrada em Nova Jersey no mês passado. Desde então, objetos voadores parecidos foram vistos em outros 5 estados. Esse morador gravou um objeto no céu de Clinton Township, em Nova Jersey. Ele conta que as aeronaves parecem ter o tamanho de um carro. Aqui em Boston, 2 homens foram presos no final de semana por operação perigosa com drones perto do Aeroporto Internacional Logan. Agora, as autoridades querem saber se foi uma situação isolada ou se tem relação com outros casos no país. Um desses drones teria sobrevoado o campo de golfe do presidente eleito em Nova Jersey. Em coletiva hoje, Donald Trump acusou a administração do presidente Joe Biden de esconder do público informações sobre o caso. O governo afirma que não há evidências de ameaça à segurança nacional. E veja a seguir, Justiça do Rio de Janeiro determina a suspensão de uma das músicas da cantora Adele por suspeita de plágio. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão de uma das músicas da cantora britânica Adele das plataformas digitais. A popstar é suspeita de plagiar uma das canções mais conhecidas da MPB. O cantor e compositor Toninho Gerais é o autor da música Mulheres.
Nesse vídeo, produzido pela assessoria dele, a cantora Juviana canta as duas versões para comprovar a semelhança. A canção que os brasileiros conhecem ficou famosa na voz de Martinho da Vila. E foi lançada 20 anos antes da versão Million Years Ago, que é uma parceria entre Adele e o compositor Greg Kurstin. De acordo com uma perícia apresentada no processo judicial, as duas canções têm quase 90% de semelhança em suas melodias. Million Years Ago foi gravada por Adele neste estúdio aqui em Londres e faz parte de um álbum que vendeu mais de 22 milhões de cópias em todo o mundo, quebrando recordes no Reino Unido e nos Estados Unidos. Adele já ganhou 16 prêmios Grammys e um Oscar por suas canções. Agora, a cantora britânica terá que pedir autorização ao compositor brasileiro para reproduzir ou comercializar a canção. Caso contrário, a Justiça do Rio de Janeiro determinou o pagamento de multa no valor de R$50 mil. O autor da ação ressaltou a importância de proteger a música brasileira e afirma que tentou entrar em contato com a cantora e o parceiro dela, mas nunca teve retorno. Adele não comentou a decisão da Justiça brasileira. O chanceler da Alemanha perdeu o voto de confiança do parlamento. A votação abre caminho para novas eleições. A maioria dos deputados votou contra o governo de Olaf Scholz. Com isso, cabe ao presidente Frank-Walter Steinmeier dissolver o parlamento em até 3 semanas. Esse processo levará a novas eleições no país que devem ser antecipadas para fevereiro do ano que vem. Até lá, Olaf Scholz permanece no cargo. A coalizão liderada pelo primeiro-ministro governa o país desde 2021, mas perdeu a maioria no parlamento quando Scholz demitiu o ministro das Finanças em novembro. A Venezuela libertou hoje 179 presos políticos, mas as denúncias contra o governo de Nicolás Maduro não param. Opositores que pediram asilo na embaixada argentina afirmam sofrer ameaças. 6 políticos da oposição que estão refugiados na embaixada argentina em Caracas desde março denunciaram que atiradores estão posicionados ao redor do prédio. Em uma nota publicada nesta segunda-feira, a Colômbia pede que autoridades venezuelanas respeitem os princípios do direito internacional. Enquanto isso, o Ministério Público venezuelano conseguiu a liberdade de mais 179 presos políticos. Até agora, já foram soltas 533 pessoas. As prisões começaram depois dos protestos contra o resultado da eleição, quando Nicolás Maduro foi reeleito sob suspeita de fraude. Apesar do impeachment, o presidente sul-coreano ainda pode voltar ao cargo. A decisão será revisada pelo Tribunal Constitucional do país. A primeira audiência está prevista para o dia 27 de dezembro. Os juízes têm 6 meses para decidir pelo afastamento definitivo ou reintegração ao cargo. Em 3 de dezembro, o presidente tentou fechar o Congresso e implantar a lei marcial no país. 2 navios petroleiros russos se acidentaram depois de uma tempestade no Mar Negro. Uma pessoa morreu. O desastre provocou um derramamento de óleo no oceano, que pode chegar a mais de 9 toneladas. As imagens divulgadas pelo governo russo mostram uma das embarcações afundando. Ao todo, 26 pessoas foram resgatadas. As autoridades dizem que o mau tempo pode ter causado o acidente. O presidente Vladimir Putin ordenou a criação de uma força-tarefa para investigar o caso. Quase 30 milhões de hectares de floresta foram queimados no Brasil de janeiro a novembro deste ano. O Pará foi o estado mais atingido. Os 29 milhões e 700 mil hectares queimados equivalem ao tamanho do Rio Grande do Sul. Mais da metade fica na Amazônia, onde cerca de 17 milhões de hectares foram afetados pelo fogo. O Pará foi o estado que mais queimou nos 11 primeiros meses do ano, seguido do Mato Grosso e Tocantins. O território destruído equivale a 23% de toda a área queimada no Brasil e 41% do que foi devastado na Amazônia. É fundamental intensificar as ações de fiscalização e combate ao desmatamento ilegal e também ao uso irregular do fogo. O segundo bioma mais afetado foi o Cerrado, seguido do Pantanal. Os governos estaduais, os governos municipais, o legislativo
precisa ser mais ágil e responsivo para com as medidas necessárias para dar suporte ao prefeito, ao governador, e a população também precisa ajudar. Primeiro, não pondo fogo. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará não quis se pronunciar. Segundo o presidente do IBAMA no Pará, entre as dificuldades encontradas está a falta de servidores para combater os incêndios. O IBAMA carece de muito mais servidores para fazer isso de uma maneira mais tranquila. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 58 denunciados por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Eles foram presos no acampamento montado em frente ao quartel-general em Brasília. O ex-deputado federal Roberto Jefferson também foi condenado por atentado ao exercício dos poderes. As sessões de julgamento foram concluídas na sexta-feira. A polícia apreendeu mais de 400 quilos de cocaína em um avião no interior de São Paulo. O piloto e o copiloto foram presos. O monomotor saiu de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, e era monitorado pelas polícias federal e militar. Assim que a aeronave pousou em Penápolis, no interior de São Paulo, os tripulantes foram abordados e confessaram que transportavam as drogas. O copiloto tem antecedentes por tráfico. Um incêndio atingiu cerca de 100 moradias numa comunidade de Cubatão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado depois de quase 3 horas. Não há registro de feridos. As causas do incêndio serão investigadas. Parte do teto de um hospital caiu em Natal. A sala que era usada para fazer exames de endoscopia foi interditada. Estas imagens, gravadas logo depois da queda, mostram parte do gesso e das fiações no chão. De acordo com a direção do hospital, nenhum paciente ou funcionário foi atingido. Em São Paulo, 9 pessoas, entre elas 5 policiais militares, foram presas numa operação que combate um esquema de extorsão contra comerciantes do Brás, um dos maiores centros de comércio popular do país. Outro policial militar e uma policial civil estão foragidos. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo após Gênesis, as emoções não param na reta final de A Fazenda. Tem mais uma eliminação. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.